Acho que é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, só que não tá dando certo. Então vai no pai que vai dar certo agora. Oi, gente, aqui é a Bianca do Mundo Entre Palavras e hoje eu vim fazer um vídeo dos meus livros lidos no mês de julho de 2020. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo porque eu faço um balanceamento no caso do semestre. Eu fiz no último semestre e não deu muito certo, porque deu 4 vídeos de 20 minutos, então eu vou resolver fazer por mês, tá? Então, se tem mês que eu li um monte de coisa, eu vou fazer nesse mês. Se tem mês que eu li pouquíssimo, eu vou fazer nesse mês, porque senão vai ficar tudo atolado e no final do ano vai ficar, tipo, a mesma coisa. Então, é isso. Aceitem que eu também tô aceitando. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque hoje o vídeo vai ser assim, muitas recomendações. Bom, pra quem não sabe, né, eu tenho Kindle Unlimited, mas pela primeira vez na minha vida eu não li, tipo, nem 3 livros no mês do Kindle Unlimited. Foram todos livros físicos. Eu não sei o que aconteceu comigo, que esse mês eu vi vários livros aqui, tem um lugarzinho aqui que fica os livros não lidos, tá? Porque só vai pra minha estante se eu li o livro. Eu simplesmente tive vontade de ler e comecei a ler adoidada, tipo, não tem nenhum livro mais que eu não tenha lido e por isso que eu tô comprando mais. Enfim, é a vida. Então vamos começar, gente. Foram 9 livros esse mês. Foi um mês que eu não sei se foi bom, se foi ruim, porque na maioria das vezes eu não conto quantos livros eu leio no mês, porque eu faço pelo semestre. Mas esse mês foram 9, então vamos logo sem enrolação, porque são bastante livros. O primeiro livro que eu li, eu já comecei o mês com o quê? Com e-book, né? Porque e-book tira a gente da ressaca. E aí eu li um e-book chamado A Pequena Livraria dos Corações Solitários, se eu não me engano, ou Perdidos. Enfim, é um desses aí, porque são 4 livros, né? Então todos os livros começam com uma pequena livraria, 12, taraná, taraná. E aí, como eu só coloquei a pequena livraria, né? Porque o nome é muito comprido, eu tô meio perdida, mas eu vou colocar a capa aqui pra vocês verem. Esse livro eu dei 3 estrelas, ele é um romance bem clichêzão. Ele vai contar a história da Pose. A Pose, ela acabou de receber de herança de uma dona de uma loja, de uma livraria, a própria livraria. E ela tem que lidar com o neto da dona que faleceu, que é o Sebastian. E essa livraria tá meio falidona, então ela vai ter que ter ideias pra poder fazer com que essa livraria se reerga. E aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter um neto dessa dona, né, que faleceu, que vai se envolver amorosamente com ela. E ele é meio das tecnologias, ele quer meio que acabar com a livraria e parari parará. E é isso, tá? Não tem muito mais que falar da história. Dei 3 estrelas, foi um livro que ele foi até comprido, tá? Ele tem suas 400 páginas. E achei necessário as 400 páginas? Não. Se você quer um romance, recomendo que você leia esse romance. Tem bastante referências de livros, porque é uma livraria, né? Então, enfim, é bem legalzinho. O próximo livro foi Espada de Vidro, né? E começou a bonança dos livros físicos, porque aí eu só quase praticamente livro físico. O segundo volume da Rainha Vermelha. Eu li a Rainha Vermelha no final do mês de junho, e aí, como eu tinha memizada no mês de julho, eu usei pra comprar o segundo volume. O segundo volume vai continuar a partir do momento que para o primeiro volume. Então, parou o Rainha Vermelha, vai continuar, tipo, minutos depois do término de A Rainha Vermelha. É um livro comprido, ele tem suas quase 500 páginas, ou seja, demorei um pouquinho pra ler ele. Tá cheio de marcação, inclusive. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu achei que foi bem melhor que A Rainha Vermelha. Aconteceu bem mais coisas na Rainha Vermelha. Na Rainha Vermelha, pra mim, só acontece coisas a partir do final do livro. E esse aqui acontece coisas a partir, tipo, do 3º capítulo. Então a gente já começa correndo já. E é muito bonita a edição, né? Então eu comprei e já li muito da história, porque senão eu vou dar spoiler do primeiro. Então você tem que ler o primeiro pra ler o segundo, mas esse aqui é a continuação. Depois, né, eu li outro e-book, e foi o último e-book que eu li no mês, que foi Se Não Fosse Por Você, Eu Não Estaria Aqui, se eu não me engano o nome dele. Eu dei 3 estrelas. É um livro, gente, que foi escrito durante esse período que nós estamos vivendo. Então a editora Companhia das Letras, acho que é a Companhia das Letras, reuniu vários autores de livros e críticos de livros também e escreveram cartas pro eu deles do passado. A seguinte disponibilizou esse e-book grátis para poder fazer o lançamento. E aí eu li ele, é um livro bem curtinho, de 100 páginas, o tanto que o e-book tava dando 1h40, se eu não me engano. Ele foi disponibilizado, eu li, dei 3 estrelas, porque como são muitas cartas,
Tipo, você chega na última carta, eu já não lembrava mais da primeira. Então, assim, tudo bem que eu tirei bastante coisa dessas cartas, mas eu não lembrava. Então é por isso que eu dei só 3 estrelas. Próximo livro foi o quê? A Prisão do Rei, o 3º volume de A Rainha Vermelha. Ele é bem maior ainda que o Espada de Vidro. Ele tem suas 550 páginas por aí. E esse livro aqui tem até um vlog de leitura aqui no canal, se você não viu. Vou deixar o link aqui na descrição nos cards. Ele é o 3º volume, também não vou me aprofundar muito no que se fala a história, porque é a continuação do 2º, então se eu contar a história você vai saber o que aconteceu no 2º, né? Então eu li ele e, gente, tá também cheio de marcação, de verdade. Eu usei, tipo, muito post-it. Pois eu terminei A Prisão do Rei e eu não sabia mais o que ler, porque eu tava procurando livros no Kindle, não tava achando. E aí eu dei vontade, né, uma vontade do nada, tipo, do nada mesmo. Nunca tinha dado essa vontade na minha vida, de ler os livros que eu não tinha lido aqui em casa. Porque assim, a gente compra vários livros físicos e vai deixando aqui, né? E aí eu li um livro que eu ganhei ano passado de aniversário de uma amiga. Se ela tá vendo esse vídeo, eu li, tá? Que é Vem Comigo. Que esse livro aqui, gente, tá aqui faz, ó, cota, desde outubro do ano passado, né? E aí eu li, tá? Ele tem suas quase 300 páginas, que é o Vem Comigo, da Karma Brown. Tanto que ele até com um selo aqui, não sei se dá pra ver, de troca. Enfim, não troquei, mas tá aqui. E aí, gente, o que aconteceu com esse livro? Eu tava indo dormir, era umas 2 da manhã, eu tava de férias. E eu tava indo dormir, e aí eu vi esse livro do lado da minha cama. E aí eu fiquei tipo, gente, tá, eu tô com uma vontade de ler esse livro e eu não sei nada sobre essa história. E eu comecei a fazer assim com o livro, ó, e ir parando em capítulos aleatórios. E eu li o final do livro, antes de ler o começo. E quando eu li o final, eu fiquei tipo, oi, acontece isso? E aí eu peguei o livro e devorei no dia seguinte. Eu li esse livro aqui em exatamente um dia, vocês não estão entendendo, eu li em um dia. E quando eu li em um dia, o resultado foi esse. Vários post-its. Ele vai contar a história. Vixe, esqueci o nome da personagem principal. Que, gente, a Tegan, ela tem o marido dela, o Gabe, e ela está grávida. Só que acontece um acidente. E aí ela perde o bebezinho, né? Essa é a sinopse inicial, tá? E ela perde um bebezinho. E aí ela e o marido vão tentar superar essa perda. Porém, é um livro que trouxe muita surpresa, porque assim, eu já sabia o que ia acontecer, só que eu tinha uma visão geral do que ia acontecer. E aí, enfim, esse livro é narrado por ela mesma, pela Tegan. E aí você vai lendo, e eu comecei assim, gente, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, algo de errado não está certo. E realmente não estava certo. Eu já tinha uma ideia do que ia acontecer, lá pelas páginas 100 eu já sabia já do desfecho, eu já sabia do que ia acontecer. O que não me impediu de chorar, tá? Tipo, eu comecei a ler, tipo, bem meia-noite, pouquinho, né? Como eu disse, 2 horas da manhã praticamente. E terminei nas 2 horas da manhã do dia seguinte. Então, assim, foi emocionante, porque eu tava chorando. E quando eu vi também, gente, o final, eu fiquei tipo, gente... Enfim, eu não sei descrever o que eu senti quando eu li esse livro. É um livro que, se você não quer chorar, é melhor você não ler. Você vai saber o que está acontecendo de errado aqui, o plot twist desse livro, você vai saber o que está acontecendo de errado aqui. Se você já leu bastante, sei lá, Colin Hoover, enfim, você já vai saber já o que aconteceu aqui. Mas foi um livro surpreendente, porque eu não esperava disso. E além disso, a diagramação dele, gente, é perfeita, é bem grande a diagramação. E eu tava, tipo, meio de ressaca, eu queria algum livro que me tirasse dela. E aí eu acabei lendo esse livro e gostei bastante. Eu dei 4 estrelas, porque, sabe, mexeu comigo. Os capítulos são bem curtos também, então acaba fazendo que a leitura seja mais rápida. Mas é isso, se você não quer ler pra chorar, não leia. Depois eu li o meu livro favoritado do mês, que foi nada mais, nada menos que Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer. Gente, que livro! Esse livro aqui, ele também estava aqui do meu lado, na minha cama, há muito tempo. Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, ele vai contar a história de 2 pessoas ao mesmo tempo, tá? Então são 2 visões diferentes. A visão do Gavin e a visão da Jo. A Joan, ela tem uma doença, é uma doença, que ela
lembra de exatamente tudo o que aconteceu. Então, se você perguntar pra ela o que aconteceu no dia 25 de novembro de 2014, por exemplo, ela vai saber o que aconteceu, que dia era da semana, que roupa que a mãe dela estava usando. Obviamente que tem algumas exceções, né, que ela não lembra. O Gavin, ele tá superando uma perda. E uma perda do marido dele. E aí, ele vai morar com essa família, né, que são amigos dele de infância. O pai da Joan e a mãe são amigos de infância do Gavin. E o Gavin vai morar com eles. E aí a Joan vai ajudar o Gavin com essa superação do luto. E ao mesmo tempo ela quer ser lembrada. Então ela sempre fala que ela quer ser lembrada pelas pessoas. Porque o pai e a mãe dela esquecem coisas. E ela não quer esquecer essas coisas. Ela não quer ser esquecida. Então é uma história muito bonita. Então o Gavin tá tentando superar a perda. E a Joan, ao mesmo tempo que tá ajudando o Gavin, né? Ela não percebe que ela tá ajudando, mas ela está ajudando o Gavin. Ela vai tentar de alguma forma mostrar para as pessoas ao seu redor que ela não quer ser esquecida. Ela vai fazer essas coisas para ser lembrada pelo mundo inteiro. E é muito, muito legal, muito, muito bonitinho. Esse livro aqui, ele é um livro bem levinho de ler. É aquela diagramação da intrínseca, tá? Normalzinho, tem várias marcações, né? E assim, ele também tem algumas ilustrações. Tem várias fontes diferentes. Tem algumas ilustrações que a Joan desenha. Quando ela quer lembrar de alguma coisa, ela desenha. Então é muito, muito fofo. Que faz seu livro também bem mais rápido de ler. E é muito mais interativo também. Esse livro aqui eu dei 5 estrelas e favoritei. Porque eu li bem rápido. É um livro que tem 314 páginas. E eu li muito, muito rápido. Eu li tipo em 2 dias. O que não é tão raro assim. Porque inclusive assim nessas edições assim grandes da Intrínseca, eu acho a letra muito pequena, mas dessa vez eu não reparei que a letra era pequena. Eu já sabia que esse livro seria um favoritado meu, mas eu estava enrolando pra ler. Se você tá enrolando pra ler esse livro, não enrole, pegue e leia, tá, galera? Porque é muito, muito, muito bom. Os prós e os contras de Nunca Esqueceu. Ah, e tem referência sobre os Beatles, tá? Então, se você gosta dos Beatles, recomendo que você leia também, que é bem legal. Eu li Asiáticos Podres de Ricos e esse aqui foi a decepção do mês pra mim. Pela primeira vez na minha vida, eu encontrei um filme melhor que o livro, tá? Ele é um calhamação, ele tem quase 500 páginas, tá? E ele assim, gente, ele é um calhamaço. Esse livro aqui foi bem chato pra mim pelas suas 100, 150 páginas, porque é muita pessoa, tipo, muita pessoa. O tanto que o autor coloca uma árvore genealógica no começo do livro. Ou seja, é muita gente. E ele apresenta os personagens. Cada capítulo é sobre um personagem. E é contado em terceira pessoa. Então é um narrador que não participa da história. E além disso, né, que eu não tô muito acostumada a ler esse tipo de livro, porque eu sempre eu leio livros que os próprios personagens contam a história. Esse livro aqui, gente, ele é bem cansativo. Pela questão de olha bastante coisa, ele vai detalhando, ele vai contando detalhe, ele vai entrando na vida dos personagens e vai apresentando personagem por personagem. Então, tipo assim, até você estar ambientado com o negócio, demora e você tem que ficar, gente, acaba logo com isso, acaba logo com isso. A história em si é muito boa. Vai contar a história do Nick e da Rachel, né, pelo que eu peguei. E o Nick, ele tem uma família rica, eles são asiáticos. E ele vai apresentar a Rachel pra essa família. Só que essa família, gente, ela é histérica. Tipo assim, tem primo que traz esposa, tem outro primo que compra não sei quantos mil... No caso lá é ienes? Acho que é ienes. Dólares, sei lá. Ele gasta muito dinheiro em um dia. Tem uma lá que compra milhões em joias. E é basicamente isso. É muito engraçado. Tem algumas partes aqui que eu fiquei rindo, beleza. Mas eu achei que não precisava dessas 500 páginas. Tem personagem aqui que o autor apresenta e que a gente vê uma vez e não vê mais nem nunca, ou se vê, fica meio de fundo. Então, eu dei só 3 estrelas. Esperava bem mais esse livro. Não sei se vou ler as continuações. Tem 2 continuações. Uma Namorada Podre de Rica e Crazy Rich Problem, se eu não me engano. Mas eu não sei se eu vou ler, porque é bem cansativo. E eu achei a diagramação, por mais que seja grande, o formato da diagramação cansou minha vista. Então, enfim, dei só 3 estrelas. Depois, nós temos o quê? O Sol é para Todos. Um clássico,
tá? É o primeiro clássico que eu li na minha vida. Uma salva de palmas, porque eu mereço nesse momento. Esse clássico aqui, se eu não me engano, de 1930, se eu não me engano, eu acho que esse livro é de 1930. Enfim, O Sol é para Todos, gente, é um clássico da literatura americana. E ele tá aqui também na minha estante há um tempão. E eu já sabia também que seria um livro que eu amo demais. Eu já tentei ler esse livro no começo do ano, mas eu não consegui. Eu acho que não era o momento. E eu peguei pra ler e devorei o livro também. Eu li essa semana, inclusive. Eu li nessa edição aqui, tem duas edições, né? Edição vermelhinha, tem a edição de capa dura. E eu tenho essa edição de capa dura. Então a leitura ficou bem mais gostosa também. Esse livro aqui, gente, tá cheio de marcação também, né? Vamos ter a narração da Scout. A Scout é uma menina em torno de 8 anos. Ela vai terminar o livro aí entre 9 e 10 anos, se eu não me engano. E ela convive numa família em que o pai dela é o Atticus e o Atticus é um advogado. E aí, gente, o Atticus, ele vai defender um preto de uma acusação de um branco. Ou seja, né, vai ser um livro aí que vai bater bastante na tecla aí de discriminação, de preconceito. E é um livro muito, muito bonito, porque a gente vê, né, as pessoas ao redor julgando, porque naquela época o preconceito era, assim, absurdo. Então vai ter bastante nessa tecla. Assim, o final do livro, não sei se eu gostei muito, tá? Eu vi o sentido, mas eu não sei se eu gostei muito. Porém, é um final aceitável, eu gostei bastante. É um livro que, assim, os capítulos são bem extensos, eu não vou falar que não é. Os capítulos são bem extensos, mas é um livro contado numa visão de uma criança. Ou seja, é muito, muito fofinho. É uma edição muito bonita, tá? É uma edição que tem uma diagramação muito boa, pelo menos eu achei. Então eu recomendo muito que vocês leiam nessa edição. E eu dei 5 estrelas. Eu só não dei favoritado, porque eu já tentei ler esse livro antes e não consegui. Eu acho que se eu pegasse pra ler de uma vez, eu acho que eu ia conseguir favoritar, mas eu não consegui favoritar por conta disso. Mas tá aqui o livro já lido, maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês leiam esse clássico. E foi o primeiro clássico que eu li por conta própria, sem a minha escola pedir, por exemplo. Então, recomendo bastante que vocês leiam. E o próximo e último livro foi um livro que foi muito na pressa, na verdade. Eu fiz uma compra de livros recentemente, tipo, há 2 dias atrás, e chegou já, eu comprei na Amazon, e aí chegou os meus 2 livros. Um livro que eu ainda nem desembalei do plástico, mas o outro eu já desembalei e já li. Talvez Um Dia da Colleen Hoover. Esse livro aqui eu não tinha pretensão nenhuma de comprar esse mês. Tipo assim, zero. Mas aí eu comprei, que foi talvez um dia, e resultado, isso aqui. Colleen Hoover, né, meu ponto fraco. Li esse livro aqui em um dia também, tipo, bem rapidinho. E, gente, ele vai contar a história da Sydney. E a Sydney, ela acabou de descobrir que ela foi traída pelo namorado com a melhor amiga. Triste. Uma pausa de silêncio aí pra gente amenizar, né? Enfim, aí ela tá muito triste. Só que tem o vizinho dela, e o vizinho dela acolhe ela, porque ela não tem pra onde ir, porque ela mora com a amiga dela que traiu ela. Então o vizinho dela acolhe ela, que é o Reed. E o Reed, gente, toca música. É lindo, perfeito, maravilhoso. E o Reed, ele vai acolher a Sydney. Só que o Reed, gente, vocês vão ter que ler pra descobrir o que acontece nessa situação aí, né? O porquê que eles ficam impossibilitados de ficar juntos. Eu dei 4 estrelas, por quê, gente? Porque é um livro interativo, você tem uma playlist pra escutar junto com esse livro, se você quiser, claro, não é obrigatório. Mas se você quiser, você tem uma playlist pra poder escutar com esse vídeo, com esse livro. Além disso, foi o primeiro livro que eu tive um triângulo amoroso que não é 2 homens e uma mulher. Aqui é totalmente diferente, né? Então é a primeira vez que a gente não tem um triângulo amoroso de 2 homens e uma mulher, é o contrário. Então já é uma dica, é ao contrário. E é um livro muito fofinho. Eu acho que é um dos mais leves que eu li da Colleen Hoover. Eu achei que o plot twist não foi assim tão pesado. Eu não concordei com bastante coisa que a Colleen Hoover colocou aqui, na verdade, no final. Eu achei que ela correu bastante no final. Mas tá aqui o livro. Agora eu sei que vai lançar na visão do Reed, que não tem muito sentido, porque na visão dele também tá aqui, né? Os capítulos são entre o Reed e a Sydney, mas não sei porque que vai lançar na visão dele. Mas tamo aí, né, gente? É isso aí.
mais um livro da Colleen Hoover lido esse ano e muito, muito fofinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foram 9 livros. Se dá pra ver aqui, olha isso aqui. Vários livros, na verdade. Comecei a ler livros pro próximo mês, né? Que hoje é dia 1º. Eu já comecei a ler livros pro próximo mês. Inclusive, tá? Primeiro livro que vai ser lido no mês. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.